Você já se perguntou o que transforma um vilão em lenda? Será a força esmagadora, a ausência de piedade ou um abismo muito mais profundo, escondido por trás de olhos frios? Toguro para muitos, o monstro supremo de Yu Yu Hakusho, para outros, a imagem de um homem despedaçado por escolhas e cicatrizes invisíveis. Mas será mesmo que Toguro é só um monstro? Ou talvez ele seja apenas mais uma vítima? Vítima de si, do tempo, do vazio existencial que consome até as almas mais fortes. Hoje convido você a atravessar comigo os corredores escuros da alma deste personagem. Aliás, já comenta aqui embaixo qual o momento do Toguro que mais marcou você em Yu Yu Hakusho. Prometo trazer teorias surpreendentes, curiosidades pouco conhecidas e uma análise capaz de mudar para sempre sua visão sobre Toguro. Você está pronto para esse mergulho? Talvez no final descubra que o verdadeiro monstro está mais perto do que você imagina. E se eu te contar que a jornada de Toguro revela verdades universais sobre nós mesmos? Por trás de cada vilão existe uma história não contada. Talvez hoje desvendemos um segredo guardado por décadas, que faz alguns antagonistas se tornarem eternos, enquanto outros desaparecem. Chegou a hora de desafiar tudo o que você acha que sabia sobre vilania, poder e humanidade. Antes do medo havia o homem. Toguro não nasceu vilão. Ele foi antes de tudo um jovem brilhante, discípulo das artes marciais, parceiro e rival de Genkai. Mas a vida, como um torneio implacável, não perdoa inocentes. Em Yu Yu Hakusho, a busca por poder é sempre uma luta contra a própria finitude. Depois de um massacre cruel, onde perde quase tudo e todos que amava, Toguro é invadido por um medo paralisante. Medo de perder de novo, medo de ser fraco, medo de ser apenas mais um rosto esquecido no tempo. Esse trauma o lança numa espiral de decisões irreversíveis. Decide abrir mão da própria humanidade, tornando-se um demônio. Em troca, ganha poder, mas perde o que nos faz humanos: a capacidade de sentir, de amar, de aceitar a própria fragilidade. No fundo, Toguro é a personificação da obsessão, o terror da fraqueza, a recusa do luto, a incapacidade de aceitar a dor como parte inevitável da vida. Sua psicologia é um labirinto de sombras. Ele não luta apenas contra Yusuke ou Genkai, luta contra o próprio espelho, contra a parte de si que insiste em recordar o que foi perdido. Talvez por isso seja tão assustador, porque revela o quanto o ser humano pode se deformar ao negar a própria dor. Mas até onde alguém pode ir para não sentir mais nada? O preço do poder, afinal, é a negação da própria humanidade? Já se pegou fugindo de alguma dor só para não parecer fraco? Comenta aqui se você se identifica com esse dilema. O passado com a Genkai molda todas as suas escolhas, seja pelo ressentimento, orgulho ou pela angústia de um vazio impossível de preencher. Cada erro é um grito silencioso, uma tentativa de construir sentido onde só existe o eco da perda. E você já parou para pensar se existe algo de Toguro adormecido em cada um de nós? No princípio, Toguro era um homem em busca de significado, um mestre, um amigo, alguém que acreditava na evolução e no valor do esforço. A tragédia, porém, molda sua trajetória. Após sua transformação em demônio, ele se torna um símbolo do medo e da supremacia absoluta no submundo espiritual. Sua grande entrada em cena marca o início da rivalidade com Yusuke Urameshi. O Torneio das Trevas se transforma no teatro da sua ascensão e também, ironicamente, do seu declínio. Toguro não é só um vilão que desafia o herói, ele desafia as próprias regras do jogo, coloca Yusuke diante de seus próprios limites, obriga o protagonista a confrontar a morte, o luto, o medo e, o mais importante, a si mesmo. Cada batalha transcende a violência física e se torna uma disputa filosófica sobre o sentido da vida e o peso das decisões. O lendário 80%, o terror psicológico sobre Kuwabara, o assassinato brutal de Genkai. Cada ato faz Toguro parecer ainda mais distante de qualquer sentimento humano. E no entanto, por trás de cada crueldade, há um pedido silencioso: alguém me supere, alguém me liberte. A relação com seu irmão é outro espelho de sua dualidade interna, o grotesco e o racional, o caótico e o disciplinado. Os irmãos Toguro são duas faces do mesmo vazio, cada um tentando preencher de um jeito diferente. As reviravoltas inesperadas
mostram as rachaduras da sua armadura emocional, momentos em que o olhar vazio esconde uma dor quase insuportável. Afinal, toda ascensão carrega a semente da própria queda? Mas será que toda essa glória era só fachada? Ou existia algo ainda mais sombrio esperando no final? A glória conquistada à força é suficiente para calar o silêncio do medo? Ou o preço da imortalidade é a solidão mais profunda que um ser pode suportar? Talvez por trás da pose de invencível, Toguro tenha sido sempre um prisioneiro de si mesmo. Testemunhamos uma das batalhas mais icônicas dos animes, o duelo contra Yusuke. Não é apenas uma luta, é o confronto entre gerações, entre o velho e o novo, entre o peso do passado e a esperança do futuro. Toguro empurra Yusuke até o limite do possível, vai além da crueldade, chega a sacrificar a vida de Kuwabara, um amigo do herói, apenas para despertar em Yusuke uma força genuína. Mas nessa atitude extrema há uma súplica silenciosa. Toguro deseja desesperadamente ser superado. Ele busca no fundo alguém capaz de libertá-lo do ciclo de autodestruição que ele mesmo construiu. A luta se torna símbolo universal do duelo entre mestre e discípulo, vítima e algoz, estudada, imitada e parodiada até hoje. Não apenas pela intensidade, mas pela densidade emocional e filosófica. Nos bastidores, sabemos que o autor Togashi se inspirou em arquétipos de vilões trágicos, mas acabou criando um antagonista tão complexo que foge de qualquer definição simples. E o que o autor revelou sobre essa luta vai te surpreender. A luta final é considerada por muitos a síntese da Batalha da Alma, um conflito onde não há vencedores, apenas sobreviventes. Se você chegou até aqui, comenta uma frase marcante de Toguro. Quero saber quem tá comigo até aqui. E você, já percebeu como o silêncio de Toguro no final da luta diz mais do que 1000 diálogos? Ali talvez ele finalmente tenha encontrado o lampejo de paz, uma pequena redenção. A história de Toguro faz essa pergunta soar como uma cicatriz aberta em todos nós. Ele é o retrato do ser humano que, ao tentar fugir da dor, acaba encontrando uma solidão ainda mais sombria. O medo da fraqueza é uma sombra que persegue a todos, uma ferida que, se não cuidada, se transforma em obsessão. Toguro encarna essa dualidade. É ao mesmo tempo vítima e algoz, caçador e caça, humano e monstro. Sua solidão nasce não apenas das escolhas que fez, mas da recusa em aceitar que ser vulnerável é parte fundamental da existência. Ao negar o próprio sofrimento, Toguro se torna incapaz de amar, de confiar, de recomeçar. Ele não deseja mais viver, deseja apenas não sentir. Mas será que alguém como Toguro merece compaixão? O que é mais assustador? Ser um monstro ou negar para sempre a sua própria dor? A filosofia do vilão trágico está na ausência das respostas fáceis. Toguro não é mal por natureza, é resultado de uma série de negações, de perdas e de uma busca desesperada por significado num mundo indiferente. Você acha que Toguro merecia um final diferente? Escreve aí, eu quero saber sua teoria. A lição de Toguro é a mesma das tragédias gregas. Todo excesso carrega consigo a semente da própria ruína. Sua verdadeira tragédia não está nos crimes, mas na recusa de aceitar a própria finitude. Talvez o verdadeiro heroísmo esteja em aceitar a dor e não fugir dela. Agora vamos para um lado pouco explorado, os bastidores e as teorias que tornam Toguro ainda mais fascinante. Você sabia que o nome Toguro pode ser traduzido como endurecer ou tornar-se rígido? Esse nome não apenas descreve seu corpo invulnerável, mas simboliza uma alma pedrificada pelo trauma. Togashi revelou que Toguro seria, a princípio, apenas um obstáculo temporário. Porém, o personagem cresceu tanto que virou o centro de um dos arcos mais lembrados. Mas tem uma teoria de fã que muda tudo. Você já ouviu falar dela? Existem teorias de fãs que apontam que Toguro, ao desafiar Yusuke, buscava na verdade sua própria destruição. Um pedido velado de libertação. A voz de Toguro virou referência em memes e paródias, tornando o personagem ainda mais icônico. O visual de Toguro serviu de inspiração para outros vilões musculosos em animes e mangás. Relatos dizem que sua própria postura foi inspirada em lutadores e anti-heróis dos anos 80. Fãs debatem até hoje se Toguro sentiu arrependimento nos segundos finais. Alguns argumentam que no fundo Toguro é o personagem mais humano de toda a série, por carregar todas essas contradições humanas. Seu impacto aparece em outros animes, vilões musculosos, personagens que escondem tragédias pessoais sob uma máscara de força. O conceito do vilão movido por traumas existenciais ganhou força depois de Toguro.
influenciando escritores, roteiristas e até psicólogos culturais. A frase virar um Toguro virou meme para descrever alguém que fica casca grossa, insensível ou obcecado pelo próprio poder. Vários autores de mangá já declararam que se inspiraram em Toguro para criar personagens mais profundos. O personagem virou espelho do medo universal de se perder para o próprio vazio. Qual outro vilão dos animes você acha que tem uma história tão profunda quanto a do Toguro? O verdadeiro legado de Toguro está na dúvida, na pergunta que permanece ecoando: o que nos torna humanos? Sua história serve de advertência. Negar a dor é negar a si mesmo. A busca por ser forte é um caminho solitário. E talvez seja aí que reside o sofrimento mais autêntico. Talvez o maior segredo de Toguro seja também sobre todos nós. No fundo, Toguro desafia cada um de nós. Você está disposto a pagar qualquer preço para não sofrer? Ou prefere abraçar a fraqueza e crescer com ela? E para você, Toguro foi vilão ou vítima? Comenta aqui sua opinião, ela é parte fundamental desse debate. O mais impressionante é que a trajetória de Toguro atravessa gerações, sendo analisada e debatida como um verdadeiro mito moderno. Quantos Toguros você conhece, escondido atrás de sorrisos ou de paredes de orgulho? Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você, o que viu na sua? Vamos conversar aqui embaixo nos comentários. Claro, respeitando a opinião do próximo, sabendo discordar e sabendo manter a conversa num nível aceitável, por favor. E se quiser fazer parte do time que escolhe os próximos temas e tem prioridade nas sugestões, clique em Seja Membro e vem construir esse canal junto comigo. Se esse vídeo fez você repensar o significado de ser forte ou despertou aquela vontade de revisitar Yu Yu Hakusho, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo com quem valoriza animes cheios de camadas. Eu sou Israel na minha tela e nos vemos no próximo episódio. Porque todo vilão carrega uma verdade incômoda que merece ser ouvida.